Livro de Kohelet. Esse é. Certinho. Capítulo 9. Provérbios. Deixa eu procurar aqui o versículo, que é um que o pastor Paulo gostava muito. Me ajudem a achar aí. Aquele que diz: seja em todo tempo as suas vestimentas brancas como a lã, e haja, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Eu estou achando que não é nem Provérbios, estou achando que é Eclesiastes. Kohelet é Eclesiastes, Provérbios é Mishlei. Deixa eu ver qual que é. Essa Bíblia aqui é tudo muito junto. 9:8. Olha essa minha, como é tudo junto, não tem separação quase. Difícil. Vou começar no 7, que está fácil aqui para mim. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Tá, não é esse versículo, é esse, mas não é essa tradução, não. Alguém tem uma tradução melhor aí? Tá, e o próximo? Não, no capítulo 9, no versículo 8. Você não leu 9 e 8. Leu? Nossa, mas está muito diferente. Isso. Essa é a versão mais próxima do hebraico. Repete aí, Ivete, por favor. Em todo tempo sejam altas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Isso, essa daí está mais fiel ao hebraico. Repete a sua de novo, Ivete, a sua está bem colocada. Em todo tempo sejam altas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Isso mesmo. Em todo tempo sejam altas as suas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Bom, no nosso querido Brasil, hoje se comemora Natal. Aliás, não é só no nosso Brasil, né? É praticamente uma festividade universal. E qual é a parte boa ou qual é a parte ruim disso? Vamos falar só da parte boa e não da parte ruim. O Natal, na verdade, ele teve uma ideia, como todas as demais ideias, que é antissemita. O Natal
é antissemita. A ideia sempre foi ir contra a ordem que o Eterno deu ao povo dele desde o começo dos começos. O Eterno sempre proibiu a assimilação. E o que é assimilação? Deus sempre teve cuidado em ensinar o povo em como ele queria que o povo servisse. Tá? É igual ao trabalho. Você chega na empresa, foi contratado. Você vai fazer o que você quer? Você vai fazer conforme as normas daquela empresa. Você concordando ou não, ou você sai dali e faça do teu jeito, ou você vai ter que se moldar àquele jeito. Tá? Por analogia, é isso que Deus fez. Ele ordenou uma forma de serviço a ele. Tá? E este serviço a ele tem que ser da forma que ele educou as pessoas, ensinou as pessoas para fazer, para chegar até ele. Tá certo? Quando ele declarou em muitos textos da Torá, ele disse que quando este povo entrasse na terra que ele havia declarado a Abraão, que ele daria a esta descendência, ele dá uma ordem: não casem com as mulheres daquela terra, porque elas vão fazer com que vocês se juntem aos seus deuses. Não imitem as suas festividades e nem ao modo de servir a seus deuses. São coisas muito claras, tá? Muito claras mesmo. Esse tipo de mandamento, ele estabeleceu muitas outras coisas. E a regra principal é para que o povo judeu não fosse dado a assimilação. E o que é assimilação? Vamos dar um exemplo. O judeu, ele sempre foi perseguido. Mais no tempo próximo ao nosso, aqui por falar no Brasil, quando o templo foi destruído em 70, os judeus foram obrigados eles foram espalhados, diáspora. Primeira coisa que aconteceu aí, Deus tinha que manter o serviço a ele, tá? E o serviço a Deus era prestado no templo, só que agora não tinha templo mais. Então isso seria uma forma de destruir a cultura judaica. E lembrando que a cultura judaica, a missão deles é mostrar que há um único Deus que governa todas as coisas. Que elegeu o povo, os judeus, mas que abriu a porta para todas as demais nações através do envio de Yeshua HaMashiach. Tá certo? Bom, quando destruiu aquele templo, aconteceu um milagre. O milagre foi que o sumo sacerdote na época, ele foi até aquele general e o chamou de imperador. E ele disse: não, meu senhor, eu não sou imperador. O imperador é outro. Nesse exato momento, chegou cartas, chegou mensageiros, dizendo que Roma tinha eleito um novo imperador. E era exatamente este nome. Agora eu faço confusão dos dois nomes, então eu não vou nem falar, porque eu sempre faço confusão se é Vespasiano, se é Diocleciano, porque sempre tem uma coisinha entre esses dois. Diocleciano, acho que é aquele que era pobre, era guardador de porcos. E as crianças, quando em dia de sábado, ficavam rindo dele quando ele passava com os porcos. Mas, um dia ele virou governador. Então ele deu ordem para que os sacerdotes comparecessem num outro distrito, bem longe de onde eles estavam. E ordenou que os mensageiros entregassem bem durante o Shabat, para que não desse tempo deles irem para lá. Ou seja, eles seriam obrigados a quebrar o Shabat.
Já contei essa história aqui. Agora, esse outro, ele ficou tão emocionado e tocado, porque Deus o avisou antes que ele seria o imperador, e ele falou para este Rabi Hanassi, disse para ele: o que você quer que eu faça para você? Ele fez um pedido: me dê Ávila, a cidade, para que nós possamos torná-la uma cidade de estudo da Torá. Foi por isso que a tradição judaica não morreu, não parou, porque Ávila virou ali a casa de estudo. E hoje, o judaísmo, a prática do judaísmo para servir a Deus, ela não é mais feita com animais, com entrega de sacrifícios, porque não existe mais o templo e a linhagem de sacerdotes, elas estão espalhadas. Só com a reconstrução de um terceiro templo, dessa terceira ordem, é que vai voltar a linhagem desses sacerdotes e dos sacrifícios. Portanto, eles começaram a formar classes de estudos. E isso manteve o ensino de Deus da forma original. Tá? Bom, o judeu é muito criterioso, porque ele vai passando a informação, vista e revista, e revista e revista. Eles vão olhando e olhando, para que não passasse ensino errado. Tá bom? Ok, aconteceu esse pedaço da história, só que os judeus não ficaram todos em Ávila, que não ia caber. Ali ficou uma cidade dos estudiosos. Para vocês guardarem a lembrança lá sobre os filhos de Jacó, é como se aqui fosse Issacar, aquela tribo que se ocupou tão somente dos estudos da Torá. Tá bom? Como eles foram espalhados pelo mundo, tinha que cumprir uma profecia que falava sobre sefaraditas. Sefarade. E Sefarade é Espanha. Agora, bem próximo do descobrimento do Brasil, o que estava acontecendo na Península Ibérica? Estava acontecendo que os judeus, eles tinham ganhado fama, trabalho ali, eles tinham até certa liberdade. Espanha, Portugal. E aí, aconteceu que um casal, Isabela, e não lembro o marido dela, eu lembro da Isabela, que é Bela. E o que? Alguém lembra aí? Você lembra, Marcos? Casal lá da Espanha? Que é um nome até famoso. O que aconteceu? Eles começaram a perseguir os judeus. Então eles vão refugiar-se em Portugal. Em Portugal também, aqui começa um termo chamado marrano. Os judeus foram obrigados a se converterem ao cristianismo. E eles tiveram que mudar os seus nomes para o nome cristão. Tá? Eu já comentei aqui com vocês que o Brasil, quem conduziu aquele navio, não é navio, mas como é que chama? A caravela. Quem conduzia a caravela de Colombo, a caravela de Pedro Álvares Cabral, eram judeus. Porque eram eles que tinham conhecimento de navegação. Olha, isso também lembra que já vem lá de Bereshit, Gênesis 49, quando foi dado a uma das tribos, aquela que Zebulon, aquela que se associou com Issacar, porque eles seriam homens que conheceriam os mares. Tá? Quando eles chegaram no Brasil, eles só vieram para o Brasil, não foi por opção, foi na marca, porque eles tinham que fugir de Portugal. Chegando no Brasil, muitas coisas tem no Brasil, palavras, costumes, é tudo tradição judaica. O que houve como construção primeiro aqui no Brasil não foi a Igreja Católica,
foi uma sinagoga. A primeira sinagoga no Brasil, ela está em Recife. Bom, com isso, com essa história toda, todo esse histórico que eles espalharam, o que eles tinham que fazer? Ou eles sofriam os danos dessas nações, ou eles escolhiam ser como estes das nações. E muitos judeus, ao longo dos anos, tempos, séculos, eles se misturaram às nações. Eles adotaram os costumes daquela localidade, eles serviram aqueles deuses, portanto, eles viraram as costas para Deus. Estes descumpriram o mandamento que é contra a assimilação. Tá? Então eles vão para o céu? Não. Estão errados. Agora, aqueles que resistiram fielmente, vocês que gostam tanto da língua inglesa, Nova York foi fundada pelos judeus que saíram aqui do Brasil. Eles saíram do Brasil e fundaram Nova Amsterdã, que veio a ser Nova York. Viu? Chique. Nova York, fundamento dos judeus. Os judeus sempre gozaram de grande usufrutos nos Estados Unidos. Sempre. Bom, com isso eu estou dizendo para você que, historicamente, eles sempre foram castigados, foram procurados para serem levados à morte, tá? E agora, como nós estamos falando sobre Natal, você vai falar, o que tem tudo isso com o Natal? O que tem a ver com o Natal é que Natal, ela é literalmente uma festa que o judeu, curtindo esta festa hoje, ele estaria fazendo assimilação. Por quê? Porque esta festa, ela vem do Deus Sol. Ela vem com um monte, ela vem, na verdade, de Nimrod. Lá do começo da Bíblia, Nimrod que casou-se com Samíramis, que teve Tamuz como filho, e depois ele apareceu, ele morreu, ele apareceu dizendo que queria receber os presentes debaixo de uma árvore. Então começou toda uma tradição que ao longo da história foram pegando e montando uma história. Tá? Aí apareceu o Papai Noel, apareceu os presentes, a guirlanda, as velas, esse pisca-pisca que se coloca é para homenagear a luz que se foi. Então você tem que homenagear aí o Deus Sol. E vai por aí afora. Agora, por outro lado, na história Deus estabeleceu festas. E tem uma festa que Deus não estabeleceu, mas ela faz parte do calendário judaico de festividade. Esta festa, ela sempre cai próxima ao Natal. Qual é o nome dessa festa? A gente sabe. Isso, é isso mesmo. Está roubando a nota 10, hein, gente? É Hanukkah, ou Hanukkah. Esta festa é chamada Festa das Luzes. E ela é comemorada por 8 dias. Nesta festa de Hanukkah, usa-se um candelabro de 8 pontas. Você vê que geralmente são 7, né? Nesse usa-se 8 pontas e mais uma. Se você contar em linha reta, vai dar 9, porque uma vai ser o shamash, é uma vela que você vai usar para, através dela, acender as demais. Tá? Agora, como que deu origem a estas coisas? Sempre quando Deus opera algo, tem sempre um milagre, tem sempre uma revolução, tem sempre uma adoração ao nome do Eterno. Tá? Sempre é o nome de Deus que vai aparecer. Agora o que eu vou falar, vocês conhecem, porque faz parte do famoso período interbíblico. É aquela página branca da tua Bíblia entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tá? Nós estamos aí por volta do ano 165. 300 e pouquinho, Alexandre o Grande tinha aparecido, foi
histórico negócio, né? Ele praticamente dominou o mundo da época. Logo que acaba o livro de Esther, entra essa era de Alexandre. Acabando Alexandre, 4 generais que vão tomar posse de todo o império dele. E o Seleuco coube a ele esta parte que vai pegar no mapa, se você ver aqui no mapa, ele vai pegar toda a parte de cima, indo até aquele reino onde estava Esther, por exemplo, tá? Onde tinha o rei Assuero. Ele dominou toda aquela parte, e a parte de baixo vindo para o Egito é que passava justamente pela Judeia, tá? E aí começou um esquema para também destruir a fé judaica. Não era para destruir como no Holocausto, para destruir pessoas. Não era para matar judeus, não queriam matar. A Grécia não queria matar judeus. Essa questão helenística não era para matar judeus, mas era para trocar, pegar a cultura grega e colocar a força para que os judeus assimilassem a cultura helenística. Tá certo? Bom, e com isso houve aquele famoso período em que Antíoco ele consagrou um porco no altar sagrado. E aí entra em ação a revolta dos macabeus. Essa revolta dos macabeus e essa vitória é algo que Deus fez ajudando aquelas pessoas, porque era muito desproporcional os exércitos que vinha da Grécia com este povo que ficou ali. Tem muita diferença mesmo. Só que Deus permitiu que eles vencessem. Só que eles foram tão astutos que eles sabiam que um sacerdote, para ascender a melhorar, ele precisava tão somente de um azeite especial. Este azeite especial, ele era extremamente puro. Ele era feito de uma forma especial, puro, e era colocado, ele era separado em, imagina, vidrinhos aí, tá? E ele tinha um selo. O selo continha o nome do corregedor, que é o sumo sacerdote. Então tem um selo, para ficar provado que aquilo não havia sido violado. Tá? O que você acha que a Grécia fez? Destruiu tudo. E será que destruiu tudo mesmo? Procuraram e acharam um. Só que tem um detalhe. A quantidade de azeite puro que tinha ali, e ainda o selo não tinha sido violado, era pouco. Só dava para poucas horas de uso. Então não dava para acender aquelas luzes. E para você fazer nova remessa, demorava 8 dias. O que eles tinham que fazer? Eles estão recomeçando a organização do templo. Eles estão consagrando novamente o templo a Deus. Então, eles escolheram, vamos usar este mesmo. Vamos usar este. Só que Deus operou um milagre. O que era para durar poucas horas, o azeite queimou aceso naquela lâmpada por 8 dias. A partir deste milagre, então, para marcar a história, para evidenciar aquilo que Deus operou como livramento, porque Deus, ele não estava livrando o judeu da morte, porque a questão aqui não era a morte, mas ele livrou através desta família, ele livrou a nação de Israel, que nem existia ainda, este povo que tinha sido chamado lá com Abraão, ele estava mantendo a Torá do Eterno viva.
no meio do povo. E sem contaminação. Tá? Durou 8 dias. Então, houve e se comemora a festividade de Hanukkah, que é a festa das luzes. Como eles fazem? Eles colocam este candelabro de 8 pontas e mais uma parte, um total de 9, eles colocam numa janela que quem passa na rua possa ver. Então, aqui é o contrário. A bênção que está dentro da casa, esta luz dentro da casa, ela vai irradiar para fora. Ela vai abençoar de dentro para fora. Tá? E ali, eles sempre vão fazer orações, relembrando o que aconteceu, exaltando Deus, e é uma grande paz. Tá? Deus opera muitas coisas aí. Bom, esta festa, ela vem próximo ao Natal, porque geralmente ela vai estar ali por volta do dia 20, um pouco antes, um pouco depois. Tá? E ela é comemorada por 8 dias. Agora, o Natal. Tem Natal hoje, não tem? Tem Natal. Qual é, portanto, essa parte boa do Natal? Nós estamos também aproveitando este momento para honrar e evidenciar quem? Deus, o Eterno, que enviou a sua luz ao mundo. Quem é a luz que ele enviou ao mundo? Yeshua. Aquele que planificou a lei e aquele que conheceu a plenitude do Eterno. Como o apóstolo Paulo fala em Colossenses, ele fala também em Hebreus, do capítulo 1, 2, que Yeshua era a exata expressão da glória de Deus. Em Colossenses fala que o Eterno veio habitar corporalmente em Yeshua. Então, a luz que cada um, como recipiente, tem que receber do Eterno, Yeshua pode receber 100% da capacidade que o homem poderia receber. Tá? Então, ele pode realmente nos mostrar o Pai, como ele fala. Vem a mim quem o Pai revelou. E só pode ver o Pai quem passa por ele. Porque há uma porta de acesso ao Pai. E esta porta é Yeshua. Isso já estava profetizado há muito tempo. Lembrando que Yeshua foi profetizado vindo da tribo de Yehudá. A última palavra que escreve Yehudá é o Dalet. O Dalet, como simplesmente forma, ele significa porta. Então, aí já estamos mostrando que Yehudá é uma porta. Yeshua é uma porta. Capítulo 10 de João está escrito que aquele que quer entrar por uma porta diferente, ele é ladrão. Mas aquele que entra pela porta correta, o porteiro abre a porta. Então, aquela porta que nós vimos um dia em Jó 38, que Deus passou aquele zíper, fazendo sempre separação de eternidade passada para a eternidade, contando o tempo da nossa era, é justamente esta porta de passagem. E Yeshua, quando vem ao mundo, ele sabe totalmente, a mente dele é como aquela mente de Adão antes da queda. Por isso, Paulo explica sobre o primeiro Adão e falando de Yeshua como o segundo Adão. Por que segundo Adão? Só porque ele veio trazer vida nesse sentido? Não, porque ele também vem no mesmo aspecto de Adão. Que aspecto? A mente de Adão, cerebral, nesse sentido, não havia essa separação que nós conhecemos hoje como mente consciente, inconsciente, subconsciente. Ele conseguia compreender o mundo espiritual e o mundo natural. Porque já desde aquela época, o mundo ele era um misto, ele não era só físico, ele era físico e espiritual. Aos poucos ele foi se tornando tão somente material. E a mente do homem, a partir de então, porque comeu sobre o conhecimento,
passou a ter uma separação. Então, a mente do homem, conforme fala em Coríntios capítulo 2, ela, para o homem compreender espiritualmente, ele vai ter que se esforçar. Não basta simplesmente olhar. Hoje, o homem bate o olho nas coisas, ele não consegue discernir aquilo que é espiritual. É uma confusão. Por quê? Porque no cérebro dele tem essa separação. E quando nós nos dedicamos a Deus, o que Deus vai fazendo? Ele vai, em momentos, restaurando o teu cérebro naquela condição para que você possa perceber o mundo espiritual. É assim que funciona. Como diz o Dom Sebastião, é desse jeito. É desse jeito. Tá? Agora, Natal para nós. Nós estamos preocupados se Yeshua nasceu em 25 de dezembro? Se Yeshua guarda alguma coisa com Jesus dessa festividade? Nós estamos pensando nisso, nós estamos analisando isso, mas nós estamos aproveitando este momento em que você pode, por amor a Deus, olhar como foi o teu ano. Fazer uma revisão, porque o Natal, a própria mídia explora o sentimento emocional de vocês. Então você fica propício a perdoar. Você fica propício a restaurar a família. Quem está muito tempo distante de família, ele sente vontade de ficar junto novamente. Um dos motivos que nós estamos aqui hoje é para que nós, que não tínhamos um encontro familiar depois, um ajuntamento familiar para desfrutar dessas coisas todas, nós vamos fazer aqui entre nós, todos juntos. Mas o nome que é glorificado como luz é Yeshua, mas aquele que o enviou, aquele que nos deu, porque através de Yeshua é como se o trabalho do templo voltasse à eficácia. Tá? Agora tem uma coisa interessante. No Talmud está escrito em Pirkei Avot, que é ética do Sinai, Rabi Shimon, ele explica que o mundo está estabelecido em 3 fundamentos, a fé judaica. 3 coisas. Já falei disso aqui, vou repetir. Ele fala sobre avodá. Avodá é um trabalho ao eterno, é um trabalho de culto. Então, se fala em hebraico, avodá. O outro, Torá, estudo da Torá. Então, é Torá em primeiro lugar, avodá em segundo lugar, e em o terceiro pilar se chama Hassidut Migelut, que seria assistência social. Seria a forma de você fazer de tzedakah, a forma de você socorrer pobres, viúvas, socorrer pessoas, entendeu? A forma de você, todo judeu é obrigado a guardar uma parte do seu dinheiro para poder ajudar pessoas, para fazer o bem, tá? Então a Torá, ela está fundamentada, o estudo judaico, nestes 3 pilares. Então, estudo da Torá, serviço a Deus, avodá, serviço de culto, e Hassidim Gemilut, que é fazer assistência. Então, essas 3 coisas. Agora, nós vimos aqui em Kohelet, capítulo 9, versículo 8. Está dizendo, esteja sempre as tuas vestimentas alvas, e não falte óleo sobre a sua cabeça. Numa outra parte, Rabi Yehuda Hanassi, ele, perto da morte, ele fez um testamento, e ele deixou algo escrito para seus filhos. Mas ninguém entendia o que ele escreveu, os filhos entenderam. O que ele escreveu foi assim. Deixa eu ver se eu lembro. O bilhete que ele deixou escrito
para os filhos foi assim: esteja a mesa sempre posta. Mesa é shulchan. A cama sempre arrumada. Cama é mitar. E faltou uma coisinha. Mesa posta, sempre posta. Cama arrumada. Ah, esqueci de um. Deixa eu ver. Shulchan é shin. Qual foi a forma? Mitar é a cama. Então nós temos a cama, a mesa e aí alguma coisa está falando com a Torá. Então, resultado, os filhos leram aquilo e entenderam perfeitamente o que o pai estava falando para eles. O pai estava querendo dizer assim: eu vou morrer e vocês devem seguir o meu estudo da Torá. Continuar como escola. Sobre Gemilut Hassidim, a mesa sempre posta. Por quê? Porque este homem estava sempre pronto a socorrer pessoas, dando comida às pessoas, usando a casa. Abraão também era assim. E a cama sempre arrumada. Eu sei que o começo de cada letra dessas três coisas vai dar os três pilares citados por Shimon, Rabi Shimon, que havia falado, que os três pilares que fundamentam o judaísmo é estudo da Torá, serviço a Deus, no trabalho e fazer a obra social. Nesta experiência para morrer, ele deixa esse recado para os filhos. Os filhos entenderam que é para manter esse judaísmo vivo. Agora, este versículo de Kohelet, ele é justamente interpretado também com estes três pilares. Porque aqui está dizendo que sempre a tua vestimenta deve ser alvas. E não falte óleo sobre a tua cabeça. Aqui tem um detalhe. As três palavras, você pegando o início de cada uma, vai dar a palavra Shemen. E Shemen é óleo. Tá? E qual é? Você aprendeu isso na escola de química, que o óleo não se mistura. Tá? Então o óleo, ele é o tipo do judeu que vai cumprir a mitzvah do Eterno, que não é para se misturar com as nações, com outros povos. Ele tem um regulamento próprio, ele tem um jeito próprio para agradar a Deus, para servir a Deus, ele tem um jeito próprio de educar filhos, de casamento, de família, de servir a Deus com conhecimento, de guardar os mandamentos, é tudo específico para eles. E eles não deveriam assimilar com nações, porque se eles se misturar, vai faltar o óleo. Tá? E se faltar o óleo, não tem luz acesa. Então, Hanukkah também vai remeter este episódio dos três fundamentos do judaísmo: estudo da Torá, serviço ao Eterno e Hassidut Migerut, que é fazer boas obras. Com estes três, você está dizendo que há óleo sobre a tua cabeça. Shemen. Tá certo? Agora vamos ver se eu lembro qual é a palavra que está faltando. Porque o Shin vem de Shulchan, que é mesa. O Men vem de Mitar, que é cama. Agora só sobrou o número. Shemen. E mesmo assim eu não estou lembrando qual é a outra. Mas tudo bem. Deixa para lá. A ideia, portanto,
tudo que acontece é para nos conduzir a uma visão do alto. Nós comentamos, não faz muito tempo, que Deus tinha dito um dia aí para mim, em determinado lugar, que o olho deve estar sempre voltado para o alto. Aí eu lembrei de uma palavra que está em Colossenses, quando Paulo fala olhar para o alto. E este olhar para o alto é justamente, se você olhar para o alto, você tem a opção de ver estrelas, sol. Mas não é isso que Deus quer que você veja. Quando você olha, Ele quer que você veja além daquilo que os teus olhos humanos podem ver. Então você deve atentar para aquilo que está escondido na eternidade do Eterno. E escondido na eternidade do Eterno significa que você tem que passar por esta porta, que é Yeshua. Ele vai te revelar a verdade, ele vai te revelar a vida, vai te revelar o caminho. Tudo isso você sempre aprendeu na igreja. Porém, vai parar aí. Só que agora o Eterno está falando, como você já aprendeu, que há algo para cima disso. Que é de eternidade a eternidade. É o cumprimento do Salmo 90. De eternidade a eternidade, que nem é Cristo. De eternidade a eternidade. E o que é de eternidade a eternidade? Por exemplo, um casamento que é feito na eternidade? Sim, há casamentos feitos na eternidade. Por quê? Porque aqueles que estão tirados do mesmo lugar do corpo do Mashiach, que é Adão e João, que é tirado daquele pedaço, significa que estas pessoas nascendo aqui na Terra, elas vão se casar. Elas já nascem destinadas ao casamento com uma outra. Tá? Pergunta? Quer fazer pergunta? Milagre, sempre fica com dúvida. Tá bom. Então, olhar para o alto nesse sentido é você olhar para Yeshua e compreender que o que aconteceu com ele antes dele. Nós cantamos um louvor baseado em Tito, capítulo 1, versículo 2, mas numa tradução judaica, que vai dizer assim: antes que o tempo começasse a ser contado, Deus nos prometeu a vida eterna e Ele a cumprirá nestes dias. Na tua versão em português, vai estar parecido, mas não vai estar do jeito que eu estou te dizendo. Não vai falar que o tempo não era contado. Mas na versão judaica vai estar escrito: antes que o tempo começasse a ser contado, Deus nos prometeu a vida eterna. Quando foi que Ele te prometeu a vida eterna? Quando você reconheceu Yeshua na eternidade. Que eternidade? Quando você tinha habitação com Ele em espírito. E antes de entrar na terra, o Eterno chama o teu espírito e vai te dar a instrução. E a instrução significa que Ele vai falar para você os caminhos alternativos que você tem para construir a tua história. Mas Ele vai te falar em cada um deles, que, na minha opinião, são 12, por causa das 12 tribos, e porque quando Moisés sai com o povo passando pelo Mar Vermelho, a Torá oral fala que foram feitas 12 trilhas para cada tribo de Israel. Tá? Então, se tem 12, eu sou levado a acreditar que são 12 caminhos. Uns vão dizer que são 7. Tá? Mas eu prefiro 12 justamente por causa dessas coisas. E, sendo estes caminhos, você vai entrar por eles, e conforme você vai se construindo com Deus, você vai mudando o caminho. Porque até você chegar naquele caminho da instrução do Eterno. Por exemplo, eu comecei a buscar a Deus no centro espírita. Fiquei lá um período de tempo. Não achei Deus lá, mas eu comecei o caminho lá. Aprendi algumas coisas. Tá?
Depois, eu vim para o Evangelho, da Igreja Maranata. Da Igreja Maranata, eu fui para o Evangélico de Campinas. 3, 4 meses. Da Evangélica de Campinas, para Renascer em Cristo, 1 ano. E da Renascer em Cristo, para Graça e Paz, uns 4, 5, 6 meses. E depois, encerrou. Aí começou o trabalho de psicologia, aquele quarto lá que deu no consultório, e ali o ensino que Deus foi dando ali, ele chegou e falou, agora daqui para frente você vai seguir como igreja. Vai abrir uma igreja com esses conceitos. E aí nasceu a Igreja Vida Plena, que começou como igreja cristã Vida Plena. Mas agora, no seu 16º ano, ela se torna, tira o cristão, porque a educação cristã agora já não vai ter um fundamento, porque Deus nos leva para conhecer segundo a visão judaica, embora nós não somos judeus. Entendeu? E aí mudou o nome de novo. Aí fica Igreja Vida Plena, que é Vilate Eterno. Porque agora a gente entra no conhecimento como se formou a única igreja na Terra, que é uma só. Não houve formação de igreja no Novo Testamento com a morte de Yeshua e ressurreição. Porque Yeshua veio, o texto grego fala em restaurar e não edificar uma outra. Fica bem claro isso. Então, a Querubim do Eterno é uma que começou com a promessa de Deus a Abraão. Em Moisés, ela se ratificou agora como povo, ajuntamento, como Querilat, e atravessou o tempo, veio Yeshua, e depois Yeshua continua o mesmo ensino. Tanto é que você vai para Atos capítulo 15, e Jacob, que é Tiago, quando eles determinam aquelas leis, são as leis de Noé. Então, aqueles que não são judeus devem seguir as 7 leis de Noé. E o que coloca ali, eles colocam 4 de 7 leis. E ele fala, as demais coisas, cada um vai aprendendo em suas sinagogas. Sinagoga é ensino o quê? Judaico. Então, onde estes cristãos iriam aprender o resto das coisas? Na sinagoga. Com os sábios judaicos. Pronto. É uma igreja só. A Querubim é uma. Entendeu? Pois bem. Agora, já expliquei algumas coisas, eu quero dizer o seguinte. Eu vou separar aqui 5, 10 minutinhos para a gente poder orar. Por quê? Talvez você gostaria que teu pai tivesse, que você tivesse o pai para estar perto. E muitos não têm mais pai hoje. Eu não tenho falta dele. Tá? Mas tem gente que perdeu o pai e foi uma coisa maravilhosa. Tem gente que não tem a mãe mais perto. Tem gente que não tem irmão mais. Tem gente que perdeu a família. E para essas pessoas é muito difícil no final de ano. Tem gente que o pai está para um lado, a mãe para o outro lado, os irmãos ninguém liga para o outro. Não chega final de ano, essas pessoas ficam doentes. Porque elas querem demonstrar amor, elas querem ficar juntas. E não tem para onde ir. Que as pessoas estão aí, mas estão bebendo, estão se drogando, estão... E a gente gostaria de demonstrar o amor que você aprendeu com Deus. Demonstrar misericórdia, compaixão, perdão. Momentos que a gente pode estender a mão, estou falando de família, tá? Você tem alguém da família, seria um momento agora que você ia querer estender a mão, chamar para perto de Deus. Mas cadê essas pessoas? Esse negócio, não sentir no coração. Estou falando de sentir no coração, nem mudar mesmo. É engraçado. Então, não é que não sentir no coração. Você já aprendeu isso, que aquilo que é do Espírito, você não precisa sentir. O que é do Espírito, você não sabe como sabe, apenas sabe que sabe. Não sei como sei, apenas sei que sei. Não sei de onde veio, como veio, só sei que sei.
Se você esperar para sentir alguma coisa, quem sente alguma coisa é alma. É padrão de sentimento. Então, eu não tenho que sentir. Quando eu sinto, eu preciso ficar preocupado. Porque Deus também coloca sentimentos em momentos. A gente usa muitas vezes, esse despertar do Espírito, a gente usa a palavra errada, como eu senti. Por exemplo, eu senti que Deus queria falar hoje. Na verdade, não é que você sentiu que Deus queria falar hoje. Você sabe em Espírito que Deus vai falar hoje. Mas quando tem pessoas que realmente sentem, porque elas querem ver o corpo arrepia, elas dizem, passou, diz que passou algo perto. Não, e as pessoas começam a achar que para Deus fazer alguma coisa, ela precisa ter estes sinais. E estes sinais são perigosos. Por quê? Porque é alma. E você começa a misturar aquilo que é alma e você começa a falar que é de Deus pelo Espírito. E não é. Do Espírito é simplesmente acontece. E quando você sabe, você não sente. Você tem conhecimento. Tá bom? Preparado? Não vou nem pedir para vocês levantarem. Quem quiser ficar de joelho fica, sentado fica, de pé fica, andando fica. Mas eu quero que você pense aí na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, nos seus tios. Olha quantas pessoas ao nosso redor que estão precisando de uma bênção. Ou vai dizer que ninguém da nossa família que precisa de bênção? Eu duvido. Todos nós temos aqui gente que precisa de uma bênção. Viu, bem? Lembra do teu irmão que nós somos, você comentou comigo. Lembra dele agora, coloca diante de Deus. Para Deus abençoar esse negócio. Vocês aí não esqueçam do Lucas. Agora é o momento para apresentar o Lucas. A Lu, os filhos, o Daniel principalmente. Tá? Então fiquem à vontade. Podem orar vocês, por favor. É 5, 10 minutinhos. Deus libera a unção sobre o Hanukkah. E nós pegamos a unção de Hanukkah, enviada por Deus. Estamos abençoando nossa casa, levando luz. A luz que está conosco como casa. Você vai levar luz a estes teus parentes. Papai, desde a eternidade, o Senhor conhecia esse dia e conhecia que falaríamos deste assunto. Que o teu povo, ao invés de se adaptar ou assimilar a uma doutrina cristã, eles deveriam ficar com os acontecimentos de Hanukkah. E a questão não é que seja pecado cultivar o Natal, porque nós estamos falando do Natal no sentido de Hanukkah, Senhor. Olhando que a luz que há em nós, diz a tua palavra em Mateus capítulo 6, há tantos ensinos da tua parte, mas se declara que a luz que há em nós, se ela for trevas, quão grande trevas será. Mas se for luz, todo o nosso corpo terá luz. E se temos conhecido o Eterno, se temos saído deste caminho que estávamos, e entrando neste caminho do Senhor que abriu esta porta, então nós queremos levar vida àqueles que estão próximos da gente. E é justamente nesta época de Natal, quando as pessoas estão sensíveis, quando a gente pode chegar em casa e pedir desculpa, e pedir perdão, e assumir diante de um filho, ou o filho assumir diante do pai, ou a esposa com o marido, é o relacionamento familiar. E isso também pode generalizar para todos os níveis de relacionamento interpessoal.
para que nos perdoemos uns aos outros, para que amemos uns aos outros, para que ajudemos uns aos outros, que possamos estender a mão, Senhor, os de dentro da nossa casa. Se não temos hoje a reunião familiar para poder conversar e falar, nós temos aqui uma reunião como igreja. Nós estamos usando a oração, porque a oração pode muito em seu efeito. Estamos usando a oração na tua presença e usando o mérito do nome de Yeshua. E estamos orando pelo mérito do nome de Yeshua, que foi fiel até a morte e morte do madeiro. Por isso ele pôde receber o nome que está acima de todo nome. Por isso todos se dobram diante de Yeshua. Papai, olha para a família de cada um deles que aqui estão. Coloca no coração a lembrança deles, naquilo que o Senhor quer realizar nesta noite. Quem sabe é neste momento que o Senhor vai operar também um milagre. E nós nem estávamos esperando nada disso, mas eis que o Senhor quer que a gente coloque o milagre em evidência. Hanukkah é milagre, Senhor, no meio do teu povo. É o Senhor agindo pelo teu povo, o teu povo que ama os teus preceitos. E nós amamos teus preceitos, amamos a Ti, amamos aquele nosso eterno, amamos o modo como o Senhor tem cuidado de nós. Agora, queremos lembrar daqueles que fazem parte da nossa família. O Senhor nos deu na eternidade a instrução que nasceríamos nessa casa, nessa família. E esta família que nos gerou são justamente estas famílias que possuem problemas. E nós estamos clamando a Ti pelo mérito de Yeshua, para que o Senhor toque as nossas famílias. E hoje também opere um milagre. Aqueles da nossa casa, Senhor, que estavam afastados do conhecimento do Eterno, hoje e agora, por esta oração dos teus servos, dos teus justos, seja quebrada a operação dos shetes na vida dessas pessoas. E o Eterno venha conduzir no bom caminho essas pessoas. Lembrando que da tua boca saiu a palavra que tudo que o Senhor dissesse com a tua boca não voltaria vazio para ti, a tua palavra. E a tua palavra também nos declara que devemos pedir a ti, pela nossa casa e pela nossa família. E estamos pedindo, Senhor. E aqueles que já ouviram a tua palavra, mas que ficou apenas na mente e não desceu ao coração, permita que hoje desça ao coração. E estes, ainda que estejam drogados, ainda que estejam bêbados, ainda que estejam fechados, ainda que estejam no seu mundo particular, ainda que estejam quietos em casa, ali mesmo o Senhor possa tocar essas pessoas e trazê-los de volta ao caminho do Eterno. Abençoa, Pai. Libera a cura nesta noite. Aqueles que estão doentes, aqueles que necessitam de libertação. Abençoa. Vai orando, gente. Eu vou cantar o Isaías 61, que fala justamente da unção de Yeshua que recebeu o óleo sobre ele.
Viva ser a minha vida. Chamarei a voz, nem esperei. E não estou de novo. Renasci, pecador, e trouxe a criação a adorar. Rei, tenha trocado vestimentas de angústias por vestimenta de louvor. O Eterno tenha libertado corações enclausurados, aprisionados, distantes do caminho dos mandamentos do Eterno. Que o Senhor, nesta noite, tenha olhado para o coração de cada um, porque nós também, talvez, deveríamos ter pedido perdão a nós mesmos por aquilo que a gente permitiu que acontecesse na nossa própria vida, com as escolhas que fizemos ou com as escolhas que não fizemos, com a quebra daquilo que o Senhor, porventura, tenha mandado e não fizemos, ou aquilo que fizemos quando o Senhor não mandou fazer. Tudo isso gera coisas no mundo espiritual e traz problemas, traz angústias. E nesta noite, perdoa cada um, Senhor. Que tenhamos os nossos corações e possamos lembrar deste texto. Tenhamos as nossas vestimentas sempre limpas, alvas. E não falte óleo sobre a nossa cabeça. Não nos esqueçamos jamais daquilo que o Senhor fez por nós. Todo e qualquer momento, por onde quer que estejamos, nos momentos bons e nos momentos terríveis, guardemos hoje que não deve faltar óleo sobre a nossa cabeça. E nós assim colocamos, se pudermos, Senhor, nós amarramos esta condição familiar e lançamos no Senhor, tornando conhecidas diante dos teus olhos para que o Senhor comece a operar em nosso favor. E clamamos assim a Ti: olha e julga a causa da nossa casa, da nossa família, pelo Teu santo nome, pelo nome de Hashem, aquele que nos abençoa enviando Yeshua, o Filho do Mashiach, e temos recebido do seu ensino, porque através dele nós voltamos para Ti, com conhecimento adequado, conhecendo o Pai, recebendo o testemunho de Yeshua e tendo
o consolo de Ruach HaKodesh. Amém? Vamos nos colocar de pé, consagrar nossa oferta voluntária, nosso dízimo. Recebe